noite a todos, aí, Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos prontos mais uma noite, né, de bênção. Graças a Deus. Deus está no... Mais uma oportunidade que Deus está nos dando, né? Glória a Deus por isso. Estou tentando conectar os fones aqui para ficar mais fácil de falar. O senhor está me ouvindo bem, pastor? Estou ouvindo nitidamente. Tá bom. Graças a Deus. Tá bom. Pastor, vamos fazer uma oração? Pode fazer a oração, pastor. Começa com a sua oração aí, em nome de Jesus. O pessoal deve estar sendo notificado já. Daqui a pouco o pessoal começa a aparecer, a gente vai dando início. Amém. Pode orar. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos juntos nessa noite, nessa oportunidade, estarmos juntos, ainda que virtualmente, para mais uma noite desse propósito, Senhor, de ajuda, de tratamento para os casais. Eu quero agradecer pela vida dos pastores que estão cedendo o seu tempo e a sua experiência para nos ajudar. Deus, quero aleluia. Quero pedir a Deus que o Senhor nos abençoe os que estarão ouvindo aqui ao vivo, aqueles que irão assistir depois pelo YouTube, que de alguma forma tudo que for falado aqui seja direcionado no coração dos teus filhos, das suas filhas, Senhor. Independente da situação a qual eles estejam vivenciando no relacionamento deles, que o Senhor venha nos dar essa graça e essa bênção no nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço desde já, Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Graças a Deus. Pastor. Pode falar, meu amado. Bom, agora para mim está saindo áudio melhor aqui, melhorou bastante. Pastor, bom, a gente não teve nem muito tempo de ajustar a live, né? Mas o senhor já tinha me falado que tinha algumas coisas preparadas para nós aqui essa noite, né? Eu tenho até algumas perguntas que eu separei da nossa aula da semana passada, mas eu gostaria de ouvir o senhor pode trazer a abordagem, o assunto de hoje, da forma como o senhor achar melhor, e a gente vai conversando aqui. Tudo bem? Então, meu amado, veja bem, a ideia é que nasceu o seu coração de fazer essa live aqui, é uma bênção, e eu tenho batido numa tecla em relação a casamentos, numa tecla que às vezes, pela procura, pela ansiedade desses grandes encontros e eventos para casais, acabam pecando um pouco em não dar mais ênfase a esse tema. Quem participou semana passada, lembra que eu falei sobre os 4 tipos de amor, né? Ou seja, as 4 características que se manifestam o amor. O amor é um, mas o amor tem formas diferentes de se manifestar, não é verdade? Formas que se diferem. E isso é importante. Isso, na verdade, isso nasceu dentro de uma visão de filósofos antigos. Filósofos criaram essa tese dos 4 tipos de amor. Há uma tese filosófica que são 7 manifestações diferentes do amor. Ou seja, o amor é como a graça. O amor é multiforme. É uma palavra que ela se manifesta de multiforme. Então, a questão que eu quis trazer semana passada, a questão do amor ágape, o amor eros, o amor filia, o amor filhos, o amor estógio, é justamente a questão da manifestação do amor. O amor é um conjunto de manifestações que tem que estar completo. Pastor Rogério está conosco, Pastor Rogério, Deus te abençoe. A manifestação do amor, ela tem que ser múltipla. Ela não é uma manifestação. Por exemplo, eu quero trazer uma coisinha aqui hoje, até para almoçar mais esse nosso bate-papo sobre casais, para entender o seguinte. Por exemplo, numa experiência que eu tive há uns tempo atrás, com minha filha, eu percebi que muitas vezes nós erramos em relação a pai e filho. Porque se eu só amar a minha filha como pai, mas não deixar o amor de pai se manifestar como amor de amigo, eu posso perder minha filha. Isso vai também para o casamento, eu estou dando esse exemplo aqui. Porque se você for ver esses termos
os filósofos criaram essa tese do amor em 4 manifestações, até 7 manifestações, que hoje é adotado pela psicologia. A gente vai ver o seguinte: você vai falar do amor eros, o amor eros, em sua palavra, em sua etimologia original, vai falar de energia de vida ou energia da vida. A palavra eros, associada ao amor, vai falar de uma energia que gera vida ou da energia da vida. Então, isso foi conectado ao amor entre homem e mulher, o amor que traz aproximação sexual, certo? Eu quero fazer esse discurso para a gente chegar a uma dinâmica e aguçar os nossos amados irmãos e irmãs que estão assistindo a perguntarem sobre isso. Vamos lá, porque eu também preciso aprender. A pergunta ensina mais do que as respostas, porque a pergunta me faz estudar e pesquisar. Vamos lá. Então, você vai ver o amor eros. A palavra eros foi criada no amor no sentido da energia de vida no relacionamento entre uma mulher que gera vida. Por isso que a palavra eros está ligada à energia de vida, não só ao contexto de uma deusa, de um deus grego, mas também ao contexto de que a palavra eros está ligada à energia da vida ou energia de vida, tá bom? Se você for ver o amor filho, ou amor filha, né? O amor filia, o filho, cada um fala de um jeito, é uma palavra que está conectada que nos conecta a uma amizade pessoal, algo mais pessoal, que não é tão íntimo como uma relação eros, mas é algo ligado a alguém que pessoalmente eu tenho em especial, entendeu? Alguém que eu tenho, assim, uma conexão mais especial. Então, o amor filha, o amor filhos, ele vai falar do quê? Ele vai falar de uma questão de amizade pessoal que gera-se um amor. Quando eu vou ver o amor estógico, mas eu vou fragmentar amor estógico, vou só falar de estógico, para falar de um contexto que torna a vida em sociedade melhor. Então, você vê que o amor aqui, quando a gente fala do amor, amorário, bério, cílio, estógico, nós estamos falando do amor em suas definições que vão se manifestar de forma diferente. Então, se eu e minha esposa se amar só no amor, eros, que é o amor de energia de vida, é o amor que leva o homem e a mulher ao ato sexual e gera vida, por isso que está associado à energia da vida ou energia de vida, nós vamos ver então que vai ficar limitado. Eu vou trazer aqui uma pesquisa que eu pesquisei, já venho pesquisando ao longo dos tempos, e tentei buscar a melhor fonte, para poder dar para vocês um entendimento sobre isso que eu estou falando aqui, meu pastor. Então, olha só, o amor ágape já vai falar do quê? Do amor que é perfeito, incondicional, altruísta e platônico. Ele tem todas as características necessárias para ser perfeito. A gente já vai logo associar esse amor ágape a Deus, a Cristo, a cruz, o amor perfeito. É incondicional, ele é perfeito porque é incondicional, ele é perfeito porque ele é altruísta, ele é perfeito porque é platônico. Então, o relacionamento, ele tem que ter esse contexto das manifestações do amor. Há um contexto filosófico que fala de 7 manifestações do amor. Fragmenta o amor em 7 manifestações. Mas a mais aceita hoje, e mais usada até pela psicologia, pelos estudos da psique humana, são as 4 manifestações. Mas vamos lá. O grande salvador, que eu considero, do casamento é Deus, é Jesus. Glória a Deus, tá? Mas tem um contexto humano, tem um contexto de aplicação no dia a dia. O grande salvador do casamento, na nossa responsabilidade humana, eu estou titulando como um amor pluralista. Pluralista. Veja bem, por que isso? Se for ver, tentar entender o que é o amor pluralista, ele é um termo que se refere a um tipo de relacionamento que ocorre. Ele é um termo que nós vamos para o casamento, eu estou aplicando ele para o casamento, tá? É um tipo de termo que se refere a relacionamentos, né, que ocorrem entre grupos e pessoas diferentes, de etnias, de culturas, de religiões, e de lazer, de relações pessoais ou familiares. O amor pluralista, ele é um amor que ele se manifesta em todos os aspectos, por isso que eu trouxe para o casamento, respeitando tudo. Então, veja bem, esse tipo de relacionamento, a gente vai chamar ele de pluralista porque ele mantém veja bem, ele se mantém como
uma multiplicidade. Ele torna múltiplas coisas como uma só. Então, veja bem, olha. Por quê? Por que eu estou dizendo esse amor pluralista? Porque ele mantém como uma multiplicidade de elementos muito diversos, que ao mesmo tempo mantém a sua identidade única. Se você estiver me entendendo, estou dizendo que o amor é como a grande discussão da trindade, da triunidade, três que é um que é três, e três que são três distintos, se tornam um distintamente. O amor no casamento, ele vai estar, o grande salvador do casamento é o amor pluralista. É o amor que ele é múltiplo, eu manifesto ele de diversas formas no meu relacionamento, na minha família, mas ele mantém a minha unidade com a minha esposa, não nos separa. Aí você fala assim, pastor, mas você está falando loucura, o que você quer dizer? Olha só, por que eu cheguei a esse ponto aqui? Eu fiz uma pesquisa aqui em relação a casamentos e divórcios no Brasil. Eu tenho aqui uma estatística aqui que podemos considerar de 84 para cá. Certo, pastor? Então vamos lá. A última pesquisa, ela data de 2018, que eu tenho aqui de uma fonte segura, confiável. Foram registrados 1.053.000 casamentos, mais uns tantos aqui. Mas, nesse mesmo período, 1.070.000 divórcios. Bem atenção. Mais divórcios do que casamento. É mais divórcios do que casamento. Não vamos entender por que tem. Se tem 1.053.000 de casamento, em 2018, teve 1.070.000 divórcios. Olha só como que é os números. O número de divórcios, desde 1984 para cá, ele tem sido maior do que o de casamentos. Antes de 84, não existia esse contexto numérico tão negativo. Por que eu quero dizer? É um pouco chato, meu amado pastor Daniel Chavão, mas eu preciso entender que se Deus impôs essa missão, eu quero levar esse contexto para os casamentos. É isso que vai somar casamento. Não é o que muitos dizem, cartão de crédito, passeio, praia, isso aí são adicionais, que podem contribuir ou não. Então vamos lá. Então você vê que a redução de matrimônios constituídos foi grande. Se divorciou mais do que se casou. Se eu pegar os números de divórcios concedidos em primeira instância, aqueles que são contabilizados e oficializados, né? Se eu pegar de 2017, 2016 a 2018, eu vou ver que o aumento de divórcio é muito maior. O aumento de casamento é 2,3% e o divórcio é 3,2%. Então, sempre você vai ver um número de divórcio maior do que o número de casamento. Sempre. Desde 1984. Se eu for pegar o período maior de 84 a 2016, eu vou ver que tem 7 milhões de divórcios. Que ultrapassou muito. E se eu for ter a experimentar isso aí, vai estar dando 580 divórcios por dia, entre 84 e 2016. 580 divórcios por dia, diante de 29 milhões de matrimônios nesse período. A matemática percentual nisso aí é triste. Ou seja, o percentual de casamentos de união subiu 17% de 84 a 2016, mas os divórcios aumentaram 269%. Você está vendo aí, meu pastor, que a matemática está sendo favorável ao divórcio desde 1984? Para trás. É triste a situação. Para trás não era tanto assim. Agora, vamos terminar aqui. Olha só. Você poder comentar depois e fazer perguntas. Aí, os números oficiais. Os números que foram registrados. Estou falando de pessoas que amigam e separam. Pessoas que casam oficialmente e separam oficialmente. Aí, eu vou ver aqui, por que tanta separação? Existem 10 motivos fortes, chamados de top 10 das causas de divórcio. Eu vou tentar ser rápido, pastor. Olha que coisa triste. Se não está ligado a relacionamento 100% em relação às manifestações do amor. Porque o amor é a base, é o pilar, é o sustentáculo, é a placa tectônica que se mantém toda a estrutura
de comportamento e relacionamento entre um casal que se estende para a família, que se estende uma vez a família, casal, família, sociedade, nação, e por aí vai. Então, vou lá. Você vê, a primeira, o campeão dos campeões das causas de divórcio, pasme agora, pastor, e você que está me ouvindo aí. Sabe qual que é o maior motivo da separação? Prioridades e expectativas diferentes. Eu vou traduzir para vocês. Prioridades e expectativas diferentes. Eu e minha esposa, por exemplo, temos prioridades opostas, não nos entendemos, brigamos por isso. Ou as expectativas dela e a minha são diferentes, não nos entendemos e brigamos por isso. Não adianta o nosso relacionamento ter muito amor eros e não ter outras manifestações do amor, como filhos, como estoge, né? Porque é o seguinte, olha só o problema número 1 que está acabando os casamentos. É simplesmente prioridades e expectativas diferentes. É na hora dos sonhos, de como executar os sonhos, de trabalhar, do querer. Olha só, prioridades e expectativas que são diferentes, que elas não são a mesma. E não há uma sintonia entre essa questão de prioridades e expectativas. Isso aí acaba com o casamento. Pode ter dinheiro, pode ter a vida sexual mais forte de todas as vidas sexuais que você possa imaginar, pode ter um monte de coisa. Mas há um contexto, meu pastor, que não bate. Então, o número 1 dos casamentos que estão separando é essa incompatibilidade de prioridade e a incompatibilidade de expectativas. Entendeu? Agora, a falta de dinheiro que todo mundo fala, eu acho que é a sexta do ranking, de 1 a 10, é a sexta. E depois da incompatibilidade de prioridade, expectativa de sonhos, vai vir os vícios em álcool, jogos e drogas, que é o segundo ponto, que é o vício em álcool e drogas e jogos, já vai falar de como somos individuais. Eu sou uma pessoa viciada em ter uma esposa, até falando no meu casamento, eu sou individualista, eu sou egoísta. Vai entrar no contexto de relacionamento, né? E depois, em terceiro lugar, vai falar o quê? O tédio, a rotina, a falta de inovação no dia a dia de um relacionamento. O quarto maior motivo, aí que vai entrar a falta de sexo e a sintonia sexual, que foi o quarto maior motivo apresentado. E essa pesquisa, ela se manteve nessa ordem muitos e muitos anos. Não sei se mudou agora, porque eu não consegui mais nova do que essa, não. Mas por muitos anos, esse aqui tem sido o padrão. Ô, pastor, você vê esses motivos aqui, você vai ver o top 10 das causas de divórcio, você vê essa pesquisa. E o engraçado é que de 84 para cá, nós vamos ver a história dentro do cristianismo, um boom pentecostal no país. Começou na década de 70, mas tornou-se mais conhecido. Tá me ouvindo, né, pastor? Tá me ouvindo, pastor? Tá, né? Tá. Tá me ouvindo? Depois de 80, aí eu não vejo uma influência positiva do cristianismo em cima dessa questão de casamento. Porque os números de 84 para cá só aumentaram. Então, por quê? Que na demanda que o cristianismo tem crescido na nossa nação, justamente tem crescido o número de divórcios. Divórcio de divórcio. São fatores que formam uma junção de motivos que não têm sido influentes positivamente no casamento. Por quê? Temos que ensinar que casamento começa com relacionamento. O grande salvador do casamento, pastor Daniel Chavão, é o senso de relacionamento. É sermos pluralistas. O casamento, ele é regado a várias manifestações. Eu não posso só amar a minha esposa no amor eros, só no amor sexual, só porque ela se produz, porque ela é bela, porque ela tem um corpo belo. Não podemos fazer nosso casamento só porque temos dinheiro, passeamos, dormimos em hotéis caros, viajamos em hotel fazenda. Essas coisas não mudou, essa é a realidade dura. Estamos inventando, né, adicionais para o casamento que não estão funcionando, meu pastor. Então, a questão do casamento é uma coisa séria. A questão do casamento é o que rege uma sociedade, é o que estrutura psicologicamente as crianças que vão
crescer e ter sociedade formada de amanhã, que começam dentro de famílias, para ter princípios éticos, valores, né? Prioridades consistentes. Por quê? Porque se eu ficar resultando, eu falei no início, eu não posso só ser pai da minha filha, tem que ser amigo dela. Se não for amigo dela, for só pai, ela vai me ver como pai em casa, mas as coisas mais íntimas, eu vou contar para o amigo, para a amiga lá fora. Eu e minha esposa temos que ser amigos. Minha esposa não tem que ter necessidade de ter uma amiga confidencial, se ela for a minha amiga, e ela só vai ser minha amiga se eu conseguir ser amigo dela, ganho ela como amiga e fico dessa. Então, se eu ficar só pelo contexto da sexualidade, da finança, não tem jeito. Se for ver esse top 10 aqui falar, às vezes aqui para ver se eu acirro as pessoas que estão assistindo. Caio, isso não dúvida. Pastor, eu estou ouvindo vocês. Tá ouvindo, pastor? É que a gente não estava ouvindo o senhor. Ficou mudo. Eu achei que tinha caído. Bom, resumindo aqui, se eu for ver essa pesquisa que vai me trazer um paralelo entre casamentos oficialmente falando e divórcios oficialmente falando, de 84 para cá, o divórcio é sempre maior. Por quê? Tem sido maior. Como pode ser sempre maior? É porque a verdade é o seguinte: a cada 3 casamentos é um divórcio. A cada 3 casamentos é um divórcio. Já teve uma época que a cada 5 era um divórcio, porque a cada 10 era 2 divórcios. Agora, hoje, a proporção é 3 casamentos, um divórcio. 3 casamentos, um divórcio. Entre ano vai ano, isso está tornando o número de divórcios de um tempo para cá maior do que o número de casamentos. Hoje, um casamento que dura 12 anos, você pode aplaudir, né? Então, assim, o que está faltando, pastor, é nós aprendemos a nos relacionar. Não ser só esposo, só esposa, ela me cobrar só como esposo, cobrar só como esposa, ser amigos, sabe, abrir ter um relacionamento social, matrimonial, temos, sabe, porque uma liberdade de ter uma amizade, que eu não necessito de um super amigo íntimo lá fora para falar coisas que eu não consigo falar com ela ou ela não consegue falar comigo. Essas coisas salvam casamento. Hoje, infelizmente, está escasso essa confiança matrimonial. E você vê que as pessoas não conseguem manter relacionamentos. Casamentos acabam. O que eu mais vejo nas igrejas, que eu rodo muitas igrejas, é cristãos casados 3, 4 vezes. Não estou falando 2, não. Estou falando 3, 4, 3, 4, 3, 4. Até 2 eu vou entender, eu particularmente, como tolerável. Mas, poxa, por quê? Relacionamento. Por isso que eu falei das 4 manifestações do amor. Ágape, Eros, filha ou filhos e amor estógio. São 4 manifestações de um sentimento ao amor. Porque o amor ele é completo quando ele tem as suas manifestações todas. Então, o amor ele tem que ser amigo, tem que ser confidente dela, ela tem que ser minha confidente. Ela tem que contar coisas que ela tem medo de contar para qualquer um, e eu também com ela. Mas não tem isso no casamento. Não tem. O casamento é aí. Eu estou sentando minha mulher, estou dando, desculpe o termo, eu estou dando sexo à minha mulher, estou dando comida, então tá bom. Não. Tem necessidades. Necessidades de relacionamento. Entende? É isso que eu queria compartilhar. É uma pena que nem todos chegaram no início e não pegaram essa conversa, mas depois vai estar à disposição, né? Para todos assistirem. Agora, uma coisa, pastor. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ok.
Pastor, dentro do que o senhor falou, assim, eu tenho algumas dúvidas, né? Algumas perguntas. Assim, na verdade, eu acho que cada um desses pontos... Fala um pouquinho mais alto, estou ouvindo a sua voz um pouco distante. Então, está saindo? Dentro de cada um desses... Está saindo aí minha voz? Agora tá. Tá, ok. Dentro de cada um desses pontos, eu acho que a gente podia... cada um deles dava uma live completa, né? Acho que cada um desses problemas dava uma live completa. São 10. O primeiro... Isso, exatamente. Eu acho que a gente poderia até fazer isso, né? Eu acho que seria interessante a gente fazer exatamente dessa forma. Pegar cada um desses temas e abrir um leque, porque tem muita coisa que a gente vai ter que extrair de cada um deles. O primeiro que o senhor citou, que o senhor gastou um pouco mais de tempo, foi o da incompatibilidade, né, de objetivo, de prioridade. De prioridade, de expectativas, de objetivos. Isso aí, que é a primeira. Exatamente. Grande campeão. Isso, exatamente. Eu tinha até algumas perguntas sobre isso. Eu acho que, mas como eu falei, eu acho que a gente pode pegar cada um desses e falar separadamente. E o que eu queria perguntar não era nem sobre isso, é sobre a questão da igreja, né? Porque o mundo está se divorciando, não me surpreende. Porque o assassinato está aumentando, o roubo está aumentando, a corrupção aumentando. Isso não me surpreende. O mundo jaz no maligno. Só que aí foi o que o senhor citou agora no final. Dentro da igreja, você tem pessoas, e aí eu não vou nem dizer irmãos, membros, eu vou dizer pastores, que são casados 3, 4 vezes. Né? Porque assim, o novo convertido, a pessoa que se desviou e voltou para a igreja, casou 2, 3 vezes, é uma coisa. Agora, o pastor que está lá ministrando, que nunca se desviou, está lá no altar, a vida inteira no altar, mas ele está no 4º casamento, no 5º casamento, aí a gente tem um problema, porque ainda que um caso ali ou outro, você possa falar, não foi uma culpa dele, mas ele está no 4º, no 5º, no mínimo ele não sabe escolher, no mínimo ele não ora para casar, no mínimo ele não fez isso. Então, assim, a gente tem, a minha preocupação é porque dentro da igreja a gente está com esse mesmo problema. E aí eu queria que o senhor falasse sobre isso, a senhora falasse sobre isso, na visão de vocês, na experiência de vocês. O senhor falou uma lista de motivos pelo qual o mundo se separa, as pessoas de maneira geral, inclui as pessoas da igreja também. Mas o senhor acha que, com relação ao cristão, o senhor acha que tem alguma coisa de diferente nessa ordem? O que o senhor acha que tem sido o grande problema? Mesmo que não possa falar assim, de maneira geral, né? Não tem como vocês falarem de todos os casamentos de todos os cristãos que estão divorciando. Mas na experiência de vocês, qual tem sido o grande problema? Ou por que o senhor acha que o cristão, mesmo tendo a palavra de Deus, ele tem se divorciado tanto? Para entendimento da sociedade, mas ela se aplica muito bem à igreja, essa pesquisa. E eu, como pastor, amigo de pastores, participei de muitas coisas, ministrei igrejas grandes e pequenas, e a experiência de 24 anos de casados completos, e a experiência de lidar com diversos e diversos casamentos que sobreviveram e que morreram e que sucumbiram ao divórcio. Esse top 1 dos 10 maiores motivos de separação, que é a incompatibilidade em relação a prioridades, objetivos, expectativas. Essa incompatibilidade que não se bate, que se confronta, ela vai me levar justamente ao problema de um relacionamento. Relacionamento é compreensão, é tolerância, é aceitação. No caso do cristão, o que nos torna diferente não é deixarmos de ser pecador. Porque quando a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecados mente, é um texto para os salvos. É um texto para os salvos. Então, veja bem, eu tenho 2 versículos bíblicos interessantes que vai dizer o seguinte: maldito homem que confia no homem, e aquele que confia em seu próprio entendimento ou seu próprio coração, ele é insensato. Esse texto, a gente estudando, reestudando, pegando toda a história do contexto, do capítulo, dos livros que falam isso, que é Jeremias e Salomão em seus provérbios,
está falando de confiar em pessoas que não estão cheias de Deus. Porque eles estão... O ensinamento bíblico é que quando a gente está cheio de Deus, a gente tem um diferencial. A gente não desiste, a gente não recua, a gente insiste, a gente entende que voto é voto. Então a gente tem um diferencial do mundo. O mundo está intolerante um com o outro, é óbvio, o amor se esfriaria no final dos tempos. Mas também Jesus diz, repetindo algo dito pelo profeta Daniel, que quando a abominação chegar onde não deveria estar, é o fim. Quando esses problemas sociais do mundo, que teriam que ter sido resolvidos quando eu me converti, não está acontecendo. Quando eu vejo atos que falam da comunidade, da convivência, né, eu vou entender que o Espírito Santo, ele é o equilíbrio do meu casamento. É o Espírito Santo que vai trazer a tolerância que o mundo não tem. É o Espírito Santo que vai trazer a aceitação, o perdão, 70 vezes 7, que o mundo não tem. É o da face direita, eu tenho um tapa para a esquerda e ofereço a face direita, e me obrigo a dar uma milha onde duas. É não ser recíproco na violência, mas ser recíproco no bem e tal. Então, o que acontece? A igreja não está tendo isso. A necessidade do crescimento das igrejas tem coibido o ensinamento dessas questões. A gente tem que entender que a igreja tem que ensinar que cristianismo, acima de tudo, dentro do contexto de salvação, céu, inferno, Jesus, cruz e tal, é um conjunto de ensinamentos para o bom convívio, para o bom relacionamento, que envolve tudo. Eu acho que está faltando nas igrejas uma raiz que ainda não foi cortada. Cortaram a árvore no tronco, baixinho, pé da terra, mas tem raiz ainda do evangelho, modelo apostólico, o modelo que me ensina a ser tolerante, a aceitar. Eu e minha esposa somos diferentes, mas somos duas pessoas diferentes com o Espírito Santo que aprendeu a se tolerar, a se aceitar, a se calar. Eu tenho que perder, tem hora, tem que perder, tem hora. Se os dois ficarem nervosos de debater, às vezes a visão dela não é a minha visão e a minha não é a dela, mas a gente entende que o Espírito Santo vai nos ajudar a entrar em sintonia. Então a questão das igrejas, infelizmente, está dentro disso aqui. Não foge, não. Eu teve isso na igreja. Eu vi, certa feita, um casal, numa das cidades que nós pastoreamos, passou umas férias maravilhosas, uma semana de love story, uma coisa linda. Oramos para eles passear, e eles foram. Eu falei, olha lá. E voltaram. Foram para o culto um dia que voltaram, no outro dia já recebi a notícia. Brigamos feio. Chegamos até a xingar. Poxa, cadê o problema aí, então? E esse casal, um dos momentos que tem outros iguais a esse, participaram de 2 ou 3 casados para sempre. Mas parece que não adiantou nada, porque não adianta. Não adianta se a gente não deixar o Espírito Santo nos mudar e nos moldar, porque se eu confiar nos meus sentimentos, se confiar em mim, se eu confiar nos meus pensamentos, eu sou insensato. Eu tenho que confiar na palavra, tenho que confiar em Deus, que Ele molda aquilo que é ruim em mim. Então, quando eu estou falando que as prioridades, as expectativas, os sonhos, os planos são o maior problema, porque eles estão incompatíveis no casamento, isso vai me levar que casal não está sabendo se relacionar. O mundo, tudo bem, você falou bem, muito bem, pastor. Mas e nós que temos o Espírito Santo? E nós que aceitamos uma mensagem? E nós? Né, pastor? Quer comentar? Fica bem difícil. Hoje as pessoas, pastor, estão buscando dentro da igreja um padrão de estética, né? E de vida que o mundano tem. E outra, as pessoas hoje é assim, elas se casam, são 2 pessoas diferentes, mas elas não querem nem se conhecer. Porque, gente, entenda uma coisa, você não casa com uma pessoa que da noite para o dia vocês vão se encaixar. 100%, né? 100%. É um tempo. Porque você vem da sua casa com um costume e ele vem da casa dele com outro costume. E aí a gente tem que entender que esses costumes têm que ficar para trás para a gente criar novos costumes, que agora são de marido e mulher. Um novo legado, né? Entendeu? E não, aí as pessoas vêm, com coisa, o papai, a mamãe fazia comida para mim, o papai fazia isso para mim. Gente, acabou. Então isso está
sendo intolerável. Por quê? Porque as pessoas não estão se preparando para casar. Elas estão casadas tentando fazer algo que não fizeram antes. Então, eu acho que a preparação tem que vir desde a adolescência. Você tem que vir preparando o adolescente para aquela etapa, preparando o jovem para a etapa, preparando o solteiro para casar, para que ele chegue no casamento e o que ele fizer de casados para sempre é algo que vai complementar o que ele já tem construído. Olha, pastor, ela falou uma coisa aqui que me despertou algo. É muito mais. A prevenção é melhor do que o tratamento. É melhor prevenir do que medicar, não é? Muito mais. Não é melhor investir nos jovens, preparando a eles um caráter cristão para o casamento, do que tentar pegar pessoas que já casaram, velhas, que vieram muito bem faladas da minha esposa, de trejeitos familiares, de hábitos familiares, de legados familiares, que tem que deixar para trás tanto o homem, porque o homem e a mulher deixará o seu pai e a sua mãe. Vamos se unir, vamos construir um novo legado. Então, assim, o problema de relacionamento é porque vem, casa, não tem um preparo, não se conhece dentro como tem que se conhecer, certo? Não entende que certas mudanças têm que acontecer até antes do casamento, se unem sem esse preparo e vão dar choque. Choque de prioridade, choque de expectativas, choque de sonhos, de projeto, choque de visão. Mas não é assim que eu pensava, eu acho que é assim, mas eu acho que é assim. Porque eu tenho um pensamento que foi construído em mim na minha infância, na pré-adolescência, na adolescência, na mocidade. Aí eu venho e quero trazer tudo isso aqui para o meu casamento. Aí eu vou trazer os contextos familiares. Não, eu estou construindo uma nova família. Falamos aqui semana passada, né, pastor? Casamento não é sinônimo de felicidade, necessariamente. O casamento é sinônimo de luta, porque o que é um casamento, uma união de uma mulher? É a construção de uma nova família, com novos princípios, com novos valores, com um novo legado, onde eu vou gerar filhos e vou introduzi-los à sociedade, à escola, à religião e a tudo, a partir do que eu e ela nos unimos, construímos. Eu vou pegar o que é bom lá de casa, vou pegar o que é bom da casa dela, vou pegar o lixinho das coisas ali, vou jogar fora e pronto. Mas, às vezes, eu peco. E minha esposa tem tentado consertar. E uma área que eu tenho demorado, mas a gente já vai estar revendo, é a questão de ser muito mais que esposo, marido e mulher, que dão sexo mutuamente, que dão dinheiro mutuamente, mas é ser amigos confidentes. Quantos casais conseguem ser confidentes? É difícil. É difícil, não é? O marido chegar para a esposa e falar assim: minha esposa, hoje eu fui tentado com uma mulher na rua. Hoje eu fui sugestionado. Eu sei que minha esposa tem esse suporte. Mas tem casamento que acaba. Que o marido abrir essa boca, acaba. Ou vice-versa. Se ela contar para mim uma coisa dessa, acaba. Eu tenho suporte? Agora, então ela não conta para mim, ou eu não conto para ela. Ela vai na melhor amiga, eu vou no melhor amigo. Às vezes o melhor amigo não está cheio de Espírito Santo. E aí? Às vezes quer um outro. Aí ela vai para ele, mas por quê? Aí vai, ao invés de ajudar a eliminar essa coisa ruim, vai alimentar essa coisa ruim. Cadê essa intimidade do casamento, pastor? Eu tenho coragem de contar para ela que, um exemplo, né? Uma exposição, faz de conta. Hoje de manhã faz conta que eu passei uma tentação com a mulher, eu chego em casa e conto para ela. Isso aí é o amor se manifestando como um amor estorge, um amor de uma amizade íntima, uma pessoa externa, onde eu confio nela, mas não conto para gente interna. Está entendendo, pastor? Não, entendi perfeitamente. E aí, o senhor já até comentou isso, mas o que a pastora falou explica por que a grande causa de divórcio hoje, a primeira grande causa, é a diferença de expectativa, de prioridade, né? Então, assim, cada um vai levar o seu jeito, a sua vontade, eu quero assim, eu sou assim, e aí o tempo que deveria ser do relacionamento, né? De relacionamento, de se conhecer durante a amizade, durante o namoro, durante o noivado, era para ser o tempo de se conhecer, de entender a expectativa um do outro, entender em que momento da vida aquela pessoa está, porque às vezes é uma ótima pessoa, você ama aquela pessoa, você quer estar com ela, mas ela está num momento da vida em que ela quer ter filhos e você não quer, ou vice-versa. Então acaba, aí casa com cada um com uma expectativa, um pensamento, um sonho entra em conflito, ou cada um com um jeito
totalmente diferente e no momento que deveria se conhecer no sentido de conversar, de saber como é o outro, né, não fizeram. Aí a gente tem essa quebra de expectativa, né? Essa decepção, essa frustração lá na hora do casamento, e a maioria, realmente, inclusive os cristãos, acabam se divorciando, porque é mais fácil você separar do que você falar assim, ó, ok, tudo bem, eu vou abrir mão do meu sonho, vou abrir mão da minha vontade agora para servir você, para fazer o que você quer. É muito difícil hoje, né? Eu queria que vocês me dissessem, é realmente assim? Para resolver esse problema, né? O ideal seria a prevenção, o ideal seria conversar antes para saber o que cada um pensa, como cada um é. Mas vamos dizer que a pessoa não fez, casou, agora está tendo conflito, porque um quer o A e o outro quer o B, um quer de um jeito, o outro quer de outro. O que vocês aconselham? Como seria a forma de resolver isso agora? Renúncia. Enquanto nós não aprendemos que nós não somos 100% sozinhos, que nós somos 100% juntos. Eu sou 50%, ele é 50%. Nós somos juntos 100%. O que acontece, pastor? As pessoas casam com sonhos de juventude, com expectativas de juventude. Elas trazem isso para o casamento. Isso não é conversado, não é preparado. Só que elas mantêm isso no casamento. Casou, vamos supor, está 10 anos casado. Ela ainda tem sonhos da juventude. Só que não cabe mais na realidade que ela está vivendo hoje e ela quer impor esses sonhos. É muito conflitante. Por quê? Porque a maioria das vezes não há submissão e não há renúncia. Quando é o tempo, às vezes, aqui em casa a gente faz muito isso, já fizemos várias vezes. É o tempo do meu esposo trabalhar e eu cuido da minha casa. Já teve tempo de eu trabalhar e ele ficar em casa. Mas houve uma conciliação, nós nos entendemos assim. Nós compreendemos um outro, o momento um do outro. Quando eu casei de pouco, eu continuei estudando, uma época. Eu voltei a estudar de novo. Só que aí a minha realidade não me permitia mais estudar. Então eu tenho que ter esse amadurecimento depois que eu caso. É de trazer para a minha vida, para a minha realidade, esse amadurecimento. De entender, esse momento agora eu não consigo terminar os estudos. Então eu tenho que parar, cuidar da minha casa e cuidar dos meus filhos. Porque não adianta, como diz o povo aí de fora, o ditado no mundo, estampar um santo para cobrir o outro. Viver uma realidade que não condiz com o meu casamento. Eu querer viver uma fantasia de uma profissão, de uma faculdade, de algo que hoje não me permite. Mas quem sabe para frente. Mas é um sonho que tem que ser em conjunto, pastor. Não adianta só eu sonhar se o meu cônjuge sonhar. Não adianta ele sonhar se eu não sonhar junto com ele. E a questão complementando o que está falando aqui, a questão da renúncia, nós temos que entender que o casamento é algo que Deus trata como mais importante. Se diz entre todos os hebreus, né? O matrimônio, para a semana passada. Entre todos os cerimoniais que possa existir, seja qual for o cunho cerimonial, a cerimônia do casamento é algo considerado mais importante. Uma palavra bíblica. Numa carta escrita ao povo hebreu da época. Olha, vamos entender que o matrimônio é mais digno do que tudo. É importante. E a primeira coisa mais importante da minha vida, nós que somos cristãos, isso é para quem não crê, já é outro contexto, é a salvação. É a vida e o relacionamento com Cristo, com Deus, através do seu Espírito. Então, o que acontece? Assim como o cristianismo não tem como eu exercer um cristianismo de excelência, agradável ao nosso Deus, sem a renúncia, sem jogar o meu eu por terra, sem deixar de ser eu para ser Cristo, não viveu, mas Cristo vive em mim, tenho por mim que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, enquanto eu vivo é Cristo, se eu morrer é lucro. É um contexto de renúncia, é de negar a mim mesmo para tomar uma cruz, um peso. Negar a mim mesmo e tomar uma cruz é fazer algo que não é bom, que eu não gosto talvez, que eu talvez ache que é um pouco pesado, mas eu fazer. E isso se aplica ao casamento. Tanto que dentro dos termos bíblicos figurativos, de tipologias, de simbologias,
O casamento é uma das tipologias, é uma das simbologias, né, muito usada para falar do relacionamento. Quando fala das bodas do Cordeiro, né, que é o grande banquete da salvação, bodas fala do quê? Do cerimonial que comemora o quê? Tem a bodas de prata, bodas de palha. Fizemos bodas de quê? De opala? Opala. Eu e minha esposa fizemos bodas de opala. A bodas do Cordeiro, a bodas que comemora o relacionamento. Diga entre todo, seja o matrimônio. Então, olha só, é um paralelo. O casamento e a vida com Cristo. É um paralelo. Então, para mim viver com a minha esposa, eu tenho que negar a mim mesmo e carregar a cruz dela, ainda que eu não concorde com o pensamento dela. E vice-versa. Ainda que haja uma incompatibilidade de prioridades, eu abro mão da minha prioridade para carregar a cruz da prioridade dela. E vice-versa. Ainda que eu não tenha as mesmas expectativas, eu vou criar a expectativa dela em mim. E vice-versa. É assim com Cristo. Os planos de Deus são bem maiores do que os meus. O que Deus tem para mim é muito maior, porque Ele é perfeito. Então eu vou viver os planos de Deus. Eu escolhi viver os planos de Deus. Tem que ser contextos aplicados no casamento. Aí que está o grande segredo. Tem que ser textos aplicados no casamento. Temos que aplicar isso no casamento. Então, é renunciar a mim mesmo. Não, eu tenho uma incompatibilidade. Minha esposa tem uma expectativa que não é a minha, mas eu vou abrir mão. É lógico que se eu abrir mão a vida inteira, eu vou acabar cansando. E ela só recebendo, porque eu que sacrifico. Se só um lado sacrificar, vai desequilibrar. Sim. Tem que haver um sacrifício mútuo. Pô. Aí minha esposa, em nome do meu sacrifício, que ela de fazer tantas vezes, hoje ela vai abrir mão. Entendeu? É isso aí. Essa é a solução para os casais que não aprenderam antes, passarem a viver agora. Se encherem do Espírito Santo. Porque o que é impossível ao homem, é possível a Deus. Então, o que eu não posso consertar no meu relacionamento, porque eu já sou velho, porque eu já tenho 20 anos de casado, então eu tenho que poder no relacionamento. Aprender a ouvir mais a voz do Espírito Santo, ter essa sensibilidade, e então consertar. Porque o número 1, top 1 da separação é justamente a incompatibilidade, né, de pensamentos e tal. Verdade. É isso aí, pastor. Sobre essa renúncia, eu já vi vários casos de casais em que a mulher abriu mão da vida profissional, do sonho de carreira dela, o sonho de trabalho dela, para acompanhar o sonho do marido. E também de vários maridos também que abriram mão da sua carreira para acompanhar a esposa, a carreira da esposa, o sonho da esposa. E deram certo. Alguns casais que deram certo através do sonho da esposa, outros que deram certo através do sonho do marido, mas que passaram por esse período de renúncia. E isso falando da vida profissional, financeira, mas ministerialmente também eu já vi alguns casos exatamente da mesma forma. Da esposa abrir mão de algo que ela gostaria para seguir o chamado do marido, ou o marido abrir mão de coisas que ele gostaria para seguir o chamado da esposa e que também deram muito certo. Mas realmente o que não dá certo é quando cada um fica puxando para um lado, né? Só que aí eu tinha perguntado lá no início, por que é que os cristãos estão se divorciando tanto? A gente falou muita coisa aqui, e a conclusão que eu já tinha desde o início, né? Eu nem comentei para a gente não estender o assunto, porque não dá para falar disso, vai demorar. Mas a verdade é que o cristão, ele não é que ele está com dificuldade de se manter casado, ele está com dificuldade de ser cristão. Porque a renúncia deveria ser algo da nossa vida cotidiana. Então, não é que o cristão está com dificuldade de renunciar no casamento. Ele está com dificuldade de renunciar em tudo. Ele está com dificuldade de renunciar dentro da igreja, dentro do ministério. Então, assim, eu acho que a nossa crise é muito maior do que só o casamento, né? Mas não vou entrar nesse assunto, não vou me entrar porque é outra história. Mas eu só queria comentar isso, a questão da renúncia. Eu já vi vários e vários casos de pessoas que deram muito certo abrindo mão da sua vontade para fazer a vontade do outro. Eu acho que Deus honra quando ele vê esse tipo de atitude. Deus abençoa, né? Deus premia esse tipo de humildade. Não, eu vou fazer o que você está falando. E é o que a pastora falou. O pastor também falou, né? Não é só um, não é só outro.
mas é entender o momento, é dialogar, é conversar, entender o momento e decidir junto. Né? Abrir mão, vou abrir mão hoje, você abre mão amanhã e daí por diante. Acho que é isso, né? Verdade. Sim. E aplicar também, pastor, a vida de oração cristã no casamento. O que nós mais temos no cristianismo? Oração é a chave da vitória. Ora para Deus mostrar. Busque para Deus revelar. Busque para Deus intervir. Temos que aprender a orar mais em casal. Eu ensino coisas, eu e minha esposa ensina coisas que a gente está tentando. Algumas coisas que nós praticamos na íntegra, alguma coisa nós estamos buscando a praticar, alguma coisa nós estamos tentando sintonizar, porque nós estamos ensinando, porque nós estamos lutando para sintonizar nesse sentido que eu estou ensinando, porque nós estamos percebendo o que tem que ser mudado ou não no casamento. Eu louvo a Deus, porque hoje, no casamento, ele, graças a Deus, sempre foi assim, mas agora mais ainda, momentos de briga são bastante escassos. É um momentinho de ira ali, uma palavra mais, né, mais pesada ali, mas nada excessivo, coisas que não dá nem tempo de ficar com raiva de cara virado um com o outro. São coisas muito simplesinhas, corriqueiras do dia a dia. Então, a gente tem que entender que o casamento é isso. O casal tem que aprender. Inclusive, às vezes eu passo aqui em casa, às vezes eu peco nisso, mas o marido tem que chamar a mulher para oração antes de dormir na hora que acordou. Seria o ideal. Vai dormir agora de noite? Vamos orar, mulher. Acordar de manhã? Eu digo marido porque é uma responsabilidade bíblica do homem. Do homem. Vamos orar, mulher. Junto. Que às vezes eu vou falar como pastor. E ela é pastora. Eu tenho momentos, tanta coisa para cuidar, pessoas para cuidar, ministério para cuidar, hoje eu estou mais tranquilo. Há 1 ano e meio atrás eu não teria esse tempo aqui, não. Teve momentos que a gente nem tinha nossos momentos de conversar, de orar junto. Não conseguia ser crente. A gente não pode esquecer isso. Tem que pôr em oração. Pôr oração, tiver problema financeiro, pôr oração, tiver problema sexual, que hoje, um problema que está tendo muito, mas é pouco falado, pela vergonha, pelo machismo, pela vergonha, né? Por não ter coragem de discutir esse assunto. Problemas ligados à vida sexual. Eu já deparei com muitas situações bastante estranhas, aconselhamentos de situações de casais bastante complexas ligadas ao sexo, que não foi fácil lidar com a situação, nem como conselheiro. Mas, assim, as pessoas têm que aprender isso. Então, boa ideia, pastor. Nós estamos lidando hoje com a primeira grande causa do divórcio, que é a incompatibilidade de prioridades, de expectativas e de sonhos. Isso mostra o quanto que está frágil o relacionamento conjugal, não é? Isso me leva automaticamente, pastor Daniel, o quanto está frágil. Se a maior causa de separação é, por que você separou? Porque meu marido não entendia o meu sonho. Porque minha esposa não entendia os meus sonhos. Porque eu tinha prioridades que não eram do meu marido. Ou meu marido tinha prioridades que não eram as minhas. As expectativas que eu tinha sobre tais coisas eram diferentes da... Poxa, quer dizer que não houve relacionamento, não houve diálogo. Sabe o que é? Diálogo. Então vamos investir nesses jovens casados ou que vão casar. Ensinar isso. Porque depois que está junto, vai descobrir esse problema na lida. Aí vai ter que lidar debaixo de pancada. Essa é a questão. Então, você vê aí, ó, de 1984 para cá, é 3 casamentos, um divórcio. 3 casamentos, um divórcio. Essa quantidade tem tornado a matemática final absurdamente em que, de 84 até ano passado, o casamento, essa matemática, 3 por 1, subiu 17%, enquanto os divórcios, 17% casamentos. Enquanto o divórcio aumentaram 269%. Aí você vai para as igrejas, que eu já fiz essa pesquisa dentro das igrejas, busquei fontes, não são diferentes, pastor. Assustadoramente são muito semelhantes. Elas são muito, muito semelhantes. Elas são muito, eles sabem, lado a lado. Servem uma para a outra, só que, como o senhor falou muito bem frisado, no mundo dá para entender, porque não tem Espírito Santo. Mas é em nós. Relacionamento, amizade. Eu vejo só casal. Correria.
a igreja, a correria, a trabalho, a igreja, a correria. Aí, a parte do casal ser amigo, aquela amizade, bater um papinho, sabe? Coisas que no mundo sempre tem aquela coisa de bate-papo de amigo, tem que ter de mulher, marido e mulher. Não é aquela coisa gostosa do bate-papo dos amigos, das amigas. O bate-papo também do esposo, o momento amigo meu e dela, o momento de amizade, que eu vou deixar tudo um pouquinho de lado. Eu vou, sabe, cuidar dela como amiga e ela de mim como amigo. Ela tem que me ver como amigo, como o melhor amigo dela e se condoer de vez em quando como amigo. E eu também, às vezes, eu peco nisso. Nessa área, ainda estou tentando administrar isso, sabe? Olhar para minha esposa. Entendeu, amado? Então, é isso aí. São questões que não estão sendo tratadas nos casamentos. Falam de sexualidade, falam de dinheiro, falam de muitas coisas, mas não estão batendo nessa tecla. Não estou falando casados para sempre. Que é a incompatibilidade de sonhos, projetos, né? E essas coisas todas aí. Essas coisas diversas. Não é verdade? Então, assim, eu peço que os irmãos e irmãs tenham entendimento disso. E a ideia que o senhor me deu é essa. Eu quero trazer esse contexto. Eu vou abrir a sala de tratamento para casais, na medida que eu tiver um número de casais querendo participar. A esperança é que essa live leve esse conhecimento para a gente poder chegar a essa sala onde vai ser tratado esse assunto com mais, né, se fragmentando mais e tudo mais. Profundidade, né? Acho que a ideia é essa aí. Sim. E o povo, né, pastor, perguntar para a gente, lançar perguntas aí, lançar desafios aí para a gente tratar desse bate-papo. Se vocês concordarem, hoje nós falamos sobre as prioridades. Para as próximas lives a gente vai fazendo isso e abordando cada um desses pontos aí que são as grandes causas do divórcio. Né? Se assim vocês concordarem. Eu não sei se você quer nessa ordem que está aqui, porque a ordem que está aqui é o seguinte, ó, prioridades e expectativas, né, que oscilam diferenças, né? Incompatibilidade de prioridades e sonhos. O segundo maior motivo na ordem da pesquisa é vícios em álcool, drogas e jogos. É o segundo ponto. Tá? Por mim pode ser, não tem problema. E falta... Oi? Por mim pode ser. Na ordem. Pode ser. Já lidei com alguns casos aí que o casamento foi abaixo, ou quase foi abaixo por esse motivo. Entendi. Então, semana que vem... vamos manter. Então, nós vamos manter o número 2. Vamos falar, né, do efeito dos vícios do álcool, de drogas e de jogos no casamento. Sim, ok. Combinado. Tá bom? Quero agradecer aos poucos que participaram conosco aí, a Nath, né? A Nath está aí, a Natália, nossa amiga. Natalina. É a Natalina, né? A Natalina, esposa do evangelista Adeilton. Obrigado por participar, a todos que participaram, Camila, a todos. A Tati, minha irmã. A Tati também participou. E outros. A live vai ficar salva tanto aqui no Instagram como lá no canal do YouTube. Eu vou colocar o link aqui, mando por vocês também. Então, quem estiver seguindo o senhor, quem estiver seguindo a gente aqui, a gente vai compartilhar e vai poder assistir a live completa. Amém. Assim que é bom, porque aí o pessoal pega um pedacinho ainda. Sim, sim. Pastora, ora para a gente finalizar, para Deus abençoar. Amém. Que todos possam ficar na graça aí, amém? Soberano Deus, eterno Pai. Aleluia. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos dá, ó Pai, de estar falando mais um pouco, ó Pai, da sua palavra, trazendo um pouco de conhecimento a cada um que esteve aqui conosco neste momento. Senhor, que o Senhor guia, meu Pai, cada um, meu Pai, nessa grande etapa de casamento, de relacionamento, abençoa, Pai. E que nós possamos, ó Pai, ser guardados pelas Tuas mãos e guiados, ó Pai, pelas Tuas mãos. Proteja, meu Pai, cada casamento, cada relacionamento, ó Pai, cada família que está aqui representada. Senhor, joga por terra tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Eita, Deus, amém? Gratidão.